Boa tarde, começa agora a segunda edição do Jornal Câmara Notícia desta terça-feira, 12 de dezembro, e vamos às manchetes de hoje. Comissão de Segurança Pública quer percentual fixo no orçamento de Campinas para 2018. Câmara aprova projeto que prevê a divulgação de quantidade de vagas destinadas aos idosos e às pessoas com deficiência em estabelecimentos públicos e privados. E no Olho Esporte aí vamos conhecer sobre a patinação. Essas e outras notícias a partir de agora. Durante a reunião ordinária desta segunda-feira, a Câmara de Campinas aprovou em definitivo 2 projetos de lei visando adequar a lei que criou a FUMEC, a Fundação Municipal para a Educação Comunitária. São 2 projetos de lei complementar de autoria da Prefeitura. O primeiro altera dispositivos da lei sancionada em 2007, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da FUMEC, Fundação Municipal para a Educação Comunitária. O objetivo é complementar uma lei já aprovada pela Câmara em 2014, quando a instituição tinha professores em diferentes regimes de trabalho. Com a atual estrutura da FUMEC, apenas com professores concursados, a jornada mínima de trabalho será de 14 até 21 horas e a máxima de 26 até 40 horas, além do piso salarial específico para cada uma das cargas horárias. Basicamente é uma mudança fundamental que está se mudando, propondo incluir, alterando o artigo 12988 para incluir os professores e substitutos no plano municipal de carreira da FUMEC. É muito bom porque eles estavam exclusos do plano de carreira. Então isso é bom, que vai permitir que esses professores substitutos sejam inclusos. O segundo projeto pretende adequar a legislação que criou a FUMEC em virtude das alterações ocorridas desde a sua instituição em 1987, em especial a ampliação dos cursos oferecidos pela entidade e a atualização da estrutura administrativa para cumprir seus objetivos institucionais. Antes, ele só tinha, incluindo programa para pessoas, para analfabetos. Agora ele está ampliando o programa para o EJA, né? Para os jovens estudantes, e também antes esse programa era só para analfabeto funcional. E hoje ele está ampliando para analfabeto não funcional, né, que é alfabetizado, mas não saiba fazer a interpretação de dados, também para idosos que deixaram, não querem mais continuar o curso, porém querem continuar participando. E numa terceira etapa, também ele cria o programa de alfabeto da educação continuada. Então, os 2 são de grande valia nessa área da educação. O presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte da Câmara fala sobre outras alterações que a FUMEC pretende implantar. Aulas de reforço para matemática e para português para pessoas que não conseguem interpretar essas 2 matérias. A Comissão Permanente de Assuntos de Segurança Pública realizou a 10ª reunião ordinária deste ano. E os temas centrais foram valor destinado para a pasta no orçamento do ano que vem. O vereador Tenente Santini presidiu a reunião, que contou com a participação do vice-presidente do CONSEG e de membros da Secretaria de Segurança Pública. O tema principal foi o orçamento destinado para a pasta em 2018, que, segundo o Tenente Santini, é insuficiente. Esse modelo é um modelo que nós pretendemos que a casa inteira adote, que é pegar o orçamento baseado na saúde, na educação, cada presidente de comissão pegue e detalhe, para que deixe mais claro para toda a população o que é cada linha. Fizemos uma crítica hoje grande ao governo, porque o orçamento destinado à segurança pública só diminui, vem diminuindo nos últimos 4 anos, percentualmente. Então, para você ter uma ideia, em 2014 nós tínhamos 75 milhões para a segurança, a arrecadação aumentou mais de 2 bilhões e nós temos hoje um orçamento de 73 milhões. Isso quer dizer que, percentualmente, nós tínhamos 2% da arrecadação destinada à segurança pública em 2014 e hoje nós temos 1,4% do orçamento. O vereador pretende fazer emendas sobre o assunto para serem apresentadas na última reunião ordinária do ano. Nós faremos 2 emendas ainda para quarta-feira.
E o tenente Santini já avisou que uma das emendas é o valor fixo de 4% no orçamento de 2018. A reunião completa da Comissão de Segurança Pública da Câmara pode ser conferida no youtube.com/TV Câmara Campinas. E durante a reunião ordinária que aconteceu nesta segunda-feira, os vereadores aprovaram a Comissão de Representação. O objetivo é acompanhar, junto com a Comissão de Política Social e Saúde, a investigação do desvio de verbas públicas do Hospital Ouro Verde. Após denúncias de envolvimento do prefeito Jonas Donizete no caso de desvios de verbas públicas do Hospital Ouro Verde, alguns vereadores se reuniram na manhã desta segunda-feira e decidiram acatar a proposta do vereador Rodrigo da Farmadic sobre a criação de uma comissão de representação. A comissão de representação que foi proposta e foi aprovada hoje vai atuar junto com a Comissão Permanente de Saúde para apurar todos os fatos da denúncia do GAECO e também todos os contratos que eram geridos pelo funcionário público que foi exonerado. Uma outra consideração importante é que a comissão, uma das propostas, é acompanhar a intervenção que foi feita na administração do hospital. Que nós temos um problema grave de denúncia de desvio de recursos públicos, mas nós temos um outro problema tão grave quanto, que é restabelecer o funcionamento pleno do hospital, que as pessoas demandam e é necessário um atendimento digno para a saúde, e um outro ainda no mesmo sentido, que é garantir o pagamento dos funcionários. Diante dos fatos novos que surgiram na quinta-feira, eu acho que a Câmara não pode se eximir de fazer alguma coisa para acompanhar o Ministério Público naquilo que está sendo investigado. Eu sou contra a CPI nesse momento, porque a CPI ela faz toda a investigação e remete aquilo que foi apurado para o Ministério Público. O Ministério Público ele já está há 10 meses à frente da Câmara Municipal, que quem recebeu a denúncia foi o próprio Ministério Público e eles estão apurando desde há 10 meses. Mas nós não podemos ficar de fora diante dos acontecimentos, citação do prefeito, de nos eximir da nossa responsabilidade. A comissão é composta pelos membros da Comissão Permanente de Política Social e Saúde e mais 5 parlamentares que foram sorteados durante a 77ª reunião ordinária. Nós sortearemos mais 4, então. Eu solicito o vereador Rodrigo da Farmadic que me ajude no sorteio aqui dos... São mais 4, além do vereador Rodrigo da Farmadic. Vereador do PROS, Sidão Santos, primeiro sorteado. Mas é por vereador ou por bancada? É por bancada. É que o PROS tem apenas um vereador. O PSC, aí eu peço a indicação do vereador Carmo, indica o vereador. O PPS, vereador Paulo Haddad, fará parte. E o PSL, vereador Edson Ribeiro, fará parte também. Então, eu solicito o PSC, vereador Carmo Luiz, que indique o vereador que fará parte desta comissão. Senhor presidente, eu mesmo vou participar, senhor presidente. Pois não, o vereador Carmo, então, fará parte. Formação da comissão formada pelo vereador Rodrigo da Farmadic, vereador Paulo Haddad, vereador Sidão Santos, vereador Edson Ribeiro, vereador Carmo Luiz. Lembrando que na concordância aí da participação dos membros da Comissão de Política Social e Saúde, vereador Paulo Galtério, Jorge da Farmácia, Ailton, Rodrigo e Petorinho também poderão compor aí o trabalho junto com a Comissão de Representação. O grupo já definiu a agenda para os próximos dias desta semana. Nós iremos até a Secretaria de Saúde, vamos também no setor de administração, para ver a documentação daquilo que já foi levantado, para estar trazendo subsídio para a Câmara Municipal, para essa comissão já estudando. Durante a semana nós teremos aí também uma visita ao Hospital Ouro Verde para ver como é que está funcionando o funcionamento, se tem insumos, quem é que está comprando. E depois, se der tudo certo, na sexta-feira, vamos trazer aqui o interventor do hospital, que é o Marcos Pimenta, para também estar dando explicação. Quer dizer, é uma comissão que realmente vai se apurar, diante de tantas denúncias que o Ministério Público tem apurado aí.
E a comissão mista realiza nesta tarde uma diligência na Secretaria Municipal de Saúde para ter acesso a documentos e contratos da Organização Social Vitale com a Prefeitura. Na edição desta quarta-feira, ao 12h30, você acompanha como foi esse primeiro dia de trabalho das duas comissões, neste caso do Ouro Verde. E nesta quarta-feira haverá sol com aumento de nuvens. A temperatura fica entre a máxima de 31 e a mínima de 18 graus, com pequenas possibilidades de pancadas de chuva à tarde. E a seguir tem o quadro Olha o Esporte Aí, onde o Gabriel Castro traz a patinação. É já no Jornal Câmara Notícia. Eu não sabia que estava grávida, mas quando foi no 8º mês que eu fiz a ultrassom e deu microcefalia, ali parece que o meu mundo desabou. Eu olhava para minha mãe e ela, vai dar tudo certo, filha. Ela é a minha razão. Quando eu vejo uma mãezinha que está grávida, eu falo, ó, te cuida. Isso é bom para você e para a criança. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente, foi tipo... consegui chegar. E hoje estou aqui de volta, depois de 10 anos, mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. E voltando a falar da Câmara Municipal, 2 projetos de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo foram aprovados na reunião ordinária desta segunda-feira. Os 2 projetos foram aprovados em segunda discussão e votação e seguem para a sanção ou veto do prefeito Jonas Donizete. A primeira proposta obriga a fixação de avisos contendo o número de vagas destinadas a idosos e portadores de necessidades especiais nos estabelecimentos públicos e privados da cidade. Inicialmente é tentar assegurar ao idoso, segundo a legislação federal e a própria Constituição Federal, o direito que o idoso tem da sua reserva de vaga. E nosso projeto obriga o estabelecimento a definir a quantidade de vagas, e isso é fundamental. O estabelecimento precisa definir, quantificar, para que haja acessibilidade de informações, para que as pessoas possam ter consciência da quantidade de vagas. Eu acho que isso é fundamental, o idoso tem esse direito, nós temos que nos preocupar com o idoso da nossa cidade. Eu acho que o projeto acaba contemplando a lei da acessibilidade, a legislação federal que contempla o idoso, como também a Constituição Federal. O autor da proposta convidou o vereador Jorge da Farmácia, que é presidente da Comissão Permanente de Defesa da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, para assinar em conjunto o projeto de lei. Eu tenho acompanhado já o trabalho que o senhor vem fazendo nessa casa, e esse é um projeto que eu vejo de extrema valia para a nossa cidade de Campinas, principalmente para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência. Eu venho acompanhando já desde 2015 o trâmite desse projeto, e nesse sentido eu gostaria de parabenizar o trabalho que o senhor vem fazendo nessa questão desse projeto.
A segunda norma aprovada dispõe sobre a disponibilização de espaços destinados à implantação de urnas para depósitos de nota fiscal paulista em estabelecimentos comerciais. Muitos comerciantes, empresários têm contribuído com a colocação da urna para que possa haver a colocação dessa nota fiscal. Porém, como não há obrigatoriedade, não são todos os estabelecimentos. E entendemos que há necessidade de Campinas contribuir. O empresário, o comerciante, aquele bom empresário, quando ele é chamado, ele não se furta a responsabilidade de ajudar, e o projeto de lei vem contemplar a obrigatoriedade. Ou seja, o comércio de Campinas estaria contribuindo com essa nota fiscal paulista, fomentando a não sonegação e fomentando a ajuda, que a nota fiscal acaba contribuindo em vários benefícios à própria cidade de Campinas. Terça-feira, dia de Olha o Esporte Aí. Nós vamos conhecer agora a patinação e as muitas ramificações na modalidade. Quem traz as informações é o Gabriel Castro. Olá, o Olha o Esporte Aí desta semana vai falar sobre uma modalidade que exige do atleta agilidade, equilíbrio, coordenação motora, tem que estar com o físico em dia. Conheçam agora a beleza e a classe da patinação. O Lion Aragão foi treinador da Seleção Brasileira de Patinagem, foi também árbitro durante os Jogos Olímpicos e diretor da Federação de Hóquei e Patinagem lá no Rio de Janeiro. Ou seja, se tem alguém que sabe do assunto, está aqui ao meu lado. Lion, falar de patinação é algo muito amplo, né? A patinação, na verdade, ela tem várias vertentes, desde modalidades, a níveis de prática, desde propósitos como lazer, como propósitos competitivos, né? Entrando na ideia competitiva, aqui em volta da gente tem várias possibilidades de modalidades com patins diferentes, né? Você vê o mais conhecido de antigamente, aqueles dos patins de quad, as rodas paralelas, é um patins mais na linha da patinação artística, que é uma modalidade que tem maior conceito realmente nacionalmente, com campeão mundial, campeão sul-americano. Já é uma modalidade também tradicional, antiga, e que tem uma década para 2 décadas mais ou menos, tem fortalecido bastante, com essa bota um pouquinho mais baixa também, com as rodas paralelas, é o roller derby, que é uma competição de corrida entre 2 grupos, que tem um pouco de contato físico, predominantemente feminino. Então acontece também de forma bem intensa, né, a patinação do roller derby. Tem o slalom também, né, que aqui, ó, apresentando, está aqui no meu pé, manobra que é feita entre os cones, desvio para um lado e para o outro, com rodas de tamanhos diferenciados para dar mobilidade. Eu falei que você chegou na seleção brasileira através da velocidade. Qual que é a característica em uma competição? Como é que funciona? A competição de corrida ela é focada principalmente na parte física, né? Lógico que a parte técnica é a base, mas não adianta só você ter a técnica sem o teu físico estar certinho. Então, você tem competição de menor distância, de menor tempo, perdão, seja contra o relógio, às vezes você sozinho, e às vezes um contra o outro. São de pelotão, né? De maratona, às vezes 42 km, tem 20, 30 atletas competindo juntos. E quem fizer o menor tempo é o que ganha. E essa é a característica de flexibilidade, agilidade, velocidade, muita esperteza, inteligência. Assim como o ciclismo, a patinação de velocidade funciona com um pelotão, então um atrás do outro, diminuindo a resistência do ar. Então isso tudo faz a diferença para um bom resultado numa prova. Na minha abertura eu falei que tinha que ter agilidade, equilíbrio. Quais são os pré-requisitos para ter um bom rendimento? O equilíbrio é uma coisa que é essencial para a patinação, né? E junto com a coordenação motora, para você poder se equilibrar realmente sobre uma perna só. E quando a gente fala muito sobre patins, parece que a gente está com os 2 pés no chão, mas na verdade o maior tempo da patinação é sobre cada perna. Então se equilibrar em uma perna só não é algo tão trivial assim. Mas equilíbrio, a velocidade que a gente adquire através da aceleração, da forma que você impulsiona, a força é essencial para poder atingir uma velocidade alta. Essa questão da popularização, né, também reflete nos espaços de patinação. Você vê, espaço de competição, de patinação de velocidade. Aqui no Brasil a gente tem um único espaço em todo o país, né? Nosso país continental só tem uma pista, interior de São Paulo. Quando você for ver, por exemplo, Colômbia, Bogotá tem 16 pistas, numa única cidade. Então essa relação de proporção ela muda muito. Então assim, a gente precisa de investimento, precisa de cultura. É difícil a gente começar uma atividade do nada e transformar ela em algo rentoso, algo que traz medalhas para o país, né? E
ainda falando de esportes, depois de muitos anos, a cidade voltará a contar com um time feminino de basquete em 2018. A equipe Vera Cruz Campinas foi apresentada nesta segunda-feira com a promessa de títulos. Além do futebol e do vôlei, o campineiro também poderá torcer por um time de basquete no ano que vem. A equipe feminina Vera Cruz Campinas foi apresentada nesta segunda-feira, com direito à festa e a presença da mascote, uma fênix, que representa bem o ressurgimento das cinzas. O projeto é capitaneado pelo técnico Antônio Carlos Vendramini, multicampeão com a equipe que trocou Americana por Campinas. Quando nós saímos de Americana, nós viemos em busca de um polo diferenciado, que é Campinas, com possibilidades maiores de obter parcerias privadas. E Vendramini teve sucesso na procura. O investimento da equipe é de R$1 milhão por temporada, que será pago exclusivamente pelos patrocinadores. O maior deles é o Hospital Vera Cruz. Acho que é a primeira vez que o hospital faz esse tipo de evento em Campinas, de patrocinar um time, de patrocinar uma atividade que tem tudo a ver com a gente. A gente está aqui para promover saúde para a população de Campinas, para as pessoas, e fazer esporte é uma das coisas mais importantes. A ideia da nova equipe campineira é, além de disputar os campeonatos profissionais, oferecer um trabalho para crianças e adolescentes da cidade. Além do time profissional, nós vamos usar o esporte como uma ferramenta social, né? Como nós já fazemos com o time de vôlei. Pouca gente sabe disso. A gente tem uma garotada que vai se afeiçoando ali pelo esporte e aquela coisa, você faz o ser humano, que é o maior investimento de todos, porque você investe e quando você descobre ali um talento, aquilo ali, você sabe como começa, mas você não sabe aonde pode terminar. Para Vendramini, a meta para o fim dessa história já está traçada: ser campeão dentro e fora das quadras. Nós não estamos trazendo só um time campeão. Atrás disso vem um projeto que visa trabalhar com crianças nos mais diferentes pontos da cidade de Campinas, dando oportunidades, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Temos também o projeto de categorias de base para dar oportunidade aos adolescentes. É muito mais do que um time, é todo um projeto. Bem, agora é aguardar e torcer para que esse novo time mantenha a tradição da década de 1990, em que a cidade tinha Paula e Hortência no time da Ponte Preta e conquistou muitas vitórias. E olha só, a equipe vai mandar os jogos no ginásio da Ponte Preta, na unidade Paineiras, o mesmo local de tantas boas histórias do basquete feminino de Campinas. Então anote aí na sua agenda. O primeiro jogo acontece em casa no dia 14 de janeiro contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. E a gente vai ficando por aqui sem esquecer que a TV Câmara Campinas conta agora com o WhatsApp, um novo canal de comunicação com você. Mande a sua sugestão de pauta no 99811-0260. O Câmara Notícia fica por aqui, volta amanhã ao 12:30. Tchau, tchau.